Olá, está começando mais um podcast aqui pelo nosso canal do Agro, um canal que é feito por quem realmente é do campo e traz informações, traz um bate-papo descontraído, informações para o produtor rural. Hoje quem está comigo aqui em nossos estúdios é o Alcides Martinhago e também o Guilherme Oliveira, eles que são da Advocacia Martinhago. Sejam bem-vindos. Muito obrigado, Kleber. É um prazer, obrigado pelo convite. Sempre que está aqui no seu canal, e aí a hora que eu recebi seu convite, fiquei muito feliz, aceitei na hora. Acho que vai ser um bate-papo bem legal. Prazer, satisfação estar aqui. Esperamos aí trazer informações, apresentar algumas facilidades e direitos que o produtor rural possui e deve ter acesso. Então vamos falar um pouquinho sobre o direito do produtor rural e tentar levar um pouco mais de informação para o pessoal. Antes da gente começar com algumas perguntas, vamos trazer um pouco da história deles, a história na advocacia aqui de Maringá, aqui no estado do Paraná. Como é que tudo começou? Legal. Eu sou filho de produtor rural. Meu pai é agricultor, meus tios também. Então a gente veio do campo. Só que eu não gostei muito de ficar ali no sol, eu fui mais pro lado do estudo. A mãe sempre falando, vai estudar, menino, pelo amor de Deus, vai estudar. E aí fiz faculdade de Direito. Pouco antes ali, durante a faculdade, eu comecei a trabalhar numa cooperativa de crédito, né, Verde, e lá eu comecei a me chatear com algumas coisas, porque eu via que eu estava prejudicando a classe da minha família, né? Prejudicando os agricultores. A gente não estava ajudando, dando crédito, a gente estava afundando essas pessoas. E aí passei a me dedicar ao direito do agricultor, passei a estudar um pouco mais, saí dessa cooperativa de crédito, abrimos a Martinhago Advocacia e hoje atendemos aí centenas de agricultores, ajudando eles com questões de seguro, questões de bancárias. E você, Guilherme, como é que começou essa história junto ao direito? Bom, a história começou há muito tempo, desde criança, família, avó, mãe, todo mundo sempre falou, vai ser advogado, vai ser juiz, vai ser alguma coisa dessa área. No fim das contas não fui, né? Comecei fazendo engenharia e acabei desistindo, mas assim como Alcides, meu pai foi pecuarista e já tem uns 35, 38 anos que tem uma fábrica de suplementação para animais, né? Então eu também vim, mais ou menos, eu também vim da pecuária, não é tão tradicional, tão forte, mas foi só meu pai lá, tinha um pequeno rebanho, tem a fábrica até hoje, e depois acabei desistindo da engenharia, e me vi, já estava dentro do direito, e aí dali em diante já tem 12 anos, já 14 anos eu acho, que vim para essa área e em dado momento sentimos a necessidade de ajudar o produtor rural e entender os problemas do produtor. Principalmente aqui na nossa região, no Paraná, no Mato Grosso do Sul, São Paulo, são estados próximos aí que vocês atendem clientes também. Fala pra gente qual que é o ramo de atuação. Vocês atuam no agronegócio e mais algum outro braço aí do direito? Nós temos um escritório hoje que tem 35 advogados. Nós atendemos a vida do agricultor. Então nós atendemos ali a fazenda, mas também o CPF dele. Então hoje nós temos um advogado que trabalham com trabalhista, previdenciário, imobiliário, civil. Então temos advogados de todas as áreas dentro do escritório. Mas o nosso foco ali é ajudar o agricultor, ajudar alguns empresários, então nosso foco é ajudar essas pessoas. Tá certo. E hoje, como que o nosso canal é do agro, a gente vai abordar mais assuntos relacionados ao agronegócio. Quais as principais dificuldades, as demandas que vocês têm recebido ali no escritório? O Guilherme acho que consegue pontuar um pouco mais, que ele tem um contato direto ali com o problema. Eu sou, Kleber, eu sou o cara que vou lá
comer o churrasco, bater papo, tomar uma cerveja. Eu sou esse cara. Ele é quem carrega o piano. Aí nós estamos felizes, dando risada, curtindo com o agricultor, piada. A hora que chega a hora de falar do problema, eu falei, então tá, agora eu vou chamar meu sócio, doutor Guilherme, e aí você fala com ele que eu vou lá no outro agricultor comer um churrasco. Então ele vai saber dos problemas maiores ali. O que nós recebemos mais, né, de demanda do produtor, principalmente, disparado, dívida bancária. Né? E em segundo lugar, problemas com negativa de cobertura de seguros. Né? E logo em seguida ali a gente vem com problemas de regularização da posse, da propriedade. Eu costumo dar um exemplo que é muito forte nesse sentido. Tem um cliente nosso, ele tem acho que 38 matrículas imobiliárias. Se não me engano, mais de 600 alqueires ali, somando todas, as 38. E acho que umas 12, 14 só são dele, em nome dele. E as outras 20 e tantas já morreu gente, não encontra o vendedor mais para assinar. Então, problemas imobiliários dentro da propriedade rural também vem ali na terceira posição. E por último, a dívida e alguns problemas também, não só, né, de dívida, mas também de fornecimento de insumos e defensivos agrícolas com algumas empresas ou cooperativas também acontece bastante. Então essas são as 4 ações aí, os 4 casos que nós atendemos muito mais dentro da área do agronegócio. Ô Kleber, mas só para pontuar aqui, então nós atendemos a vida do agricultor. Então aqui são ações que eles precisam resolver. Mas tem coisas que acontecem. Então nós fazemos defesa ali para retirar o MST da propriedade do agricultor, ou tirar da rodovia ali que ficam preocupando, a gente fica com medo desse pessoal invadir ou tomar alguma atitude. Então a gente faz todo um trabalho civil criminal para retirar essas pessoas. Problemas de acidentes. Então, a carreta de algum agricultor se envolve no acidente, nós fazemos a defesa. Tivemos ali algum problema do trator está andando na rodovia e aconteceu um acidente. Então, todos os tipos de defesa, todos os problemas que acontecem ali no meio do... Porque é uma multinacional, uma fazenda. O pessoal acha que, o cara do sítio, né? O cara tá ali, coitado, tá andando de caminhonete velha, ou tá dando uma Hilux nova só. Mas, cara, o cara tá girando 50, 60, 70 milhões de reais ali no ano. Ele não demonstra isso porque o agricultor ele é humilde. Mas, cara, acontece problema todo dia. Né? Então, funcionário entrando com ação trabalhista, contratos que são realizados e precisam de uma atenção. Então, tudo que o agricultor precisa, nós fazemos. Uma questão que chega pra gente sempre aqui no canal do Agro é com relação a esses contratos. A que o produtor deve se atentar na hora de fazer um contrato, contratar um seguro, um contrato mesmo de comercialização. Quais são as orientações que vocês passam aí para os produtores? Depois eu quero pontuar, você entrou num assunto interessante aí, sobre essa questão de invasões, tem essa questão dos indígenas lá em Guaíra, queria que vocês dessem uma pincelada nisso aí também, mas antes a questão dos contratos. Bom, quando a gente fala de contrato bancário, né, vamos pensar pelo menos 2 ou 3 aqui nesse momento, mas quando a gente fala de contrato bancário, abertura de crédito rural, precisamos ter atenção e olhar primeiro para o plano safra publicado para o ano. Tá? Primeiro ponto é olhar para ele, identificar o que é que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu para determinada cultura. E daí o produtor rural vai saber e vai ter a certeza de que o banco precisa cobrar determinada taxa de juros. O banco só pode cobrar aquilo. Então é para a taxa de juros mensal, anual, que o produtor rural deve olhar quando se trata de um contrato bancário. Quando se trata de um contrato ali de permuta ou compra e venda dos insumos com cooperativa, por exemplo, ou até mesmo uma promissória dos insumos. O pessoal também precisa ficar atento à taxa de juros. Por quê? Algumas vezes a cooperativa ou a fornecedora, empresa, né, em geral, eles vêm e estabelecem lá uma taxa de juros 3,5%, 4% ao mês em cima da nota promissória do produtor. Abusivo. Isso é ilegal, não é nem abusivo, isso é ilegal, lei de usura, tá? Agiotagem. É uma agiotagem.
Então a lei de usura impede que seja cobrado uma taxa de juros acima de 1% ao mês. Mas as empresas ou cooperativas, isso considerando inclusive que o produtor rural é um cooperado, ele é um sócio daquela empresa e ele paga juros para ele mesmo, é um absurdo. Né? Então são basicamente essas duas espécies aí que a gente consegue visualizar e pensar nessa taxa de juros, né? Para os dois casos, nota promissória ou contrato de permuta ou de barter, o pessoal fala, tem que tomar bastante cuidado com ele com relação à forma de entregar o produto no futuro, a produção. Doutor Guilherme, ainda dentro desse assunto, nos últimos anos tivemos problemas com quedas de safras. Tem casos que o produtor tem que renegociar, tem que fazer um novo contrato. Se enquadra nessa questão do 1% também? Quais as orientações que o senhor pode passar para o nosso produtor, para o leitor aqui do canal do Agro? Sim, se enquadra. Quando a gente fala de contrato bancário, a abertura do crédito rural de qualquer natureza, tem uma única exceção ali, mas falamos de crédito rural, então sim, o produtor rural tem sim direitos específicos e facilidades em relação à contratação de crédito rural. Como eu disse, primeiro passo, vamos olhar o que é que o Conselho Monetário Nacional estabeleceu. Vamos ver o que é que está previsto para esse ano safra que se inicia. Né? Qual que é a taxa de juros que nós vamos pagar para batata? Qual que é a taxa de juros que nós vamos pagar para beterraba, para feijão, para girassol, né? Para frutas? Olha só, não sabia disso. É específico, uma taxa de juros para cada coisa. Tá? Para cada cultura. Para cada cultura, para cada período. Então aquilo precisa ser seguido. Tá? Então sim, aconteceu lá uma quebra de safra. Não colheu nada, não produziu nada, tivemos um baita de um problema ali, por que seja, uma tromba d'água, uma falta de chuva ou chuva em excesso. Aconteceu com o trigo no ano passado, por exemplo, na nossa região, foi um castigo. Né? Altas temperaturas ali, coisa de 36, 38, esse ano também, mas um pouco menos. Mas ano passado o trigo não aguentou, não produziu. Né? Então essa frustração da safra, da produtividade, é um dos motivos que garante ao produtor rural o direito de renegociar a dívida bancária dele, né? que tenha feito uma abertura de crédito rural. Tá? Quando a gente fala em relação a cooperativas ou fornecedores de insumos, a cooperativa ela tem regra específica também, como eu disse. Não só ela, mas também a fornecedora de insumos, aí, vários nomes, né? Inclusive uma grande aí entrou em recuperação judicial nesse último mês de setembro, perdão. Então, para esses casos com cooperativa, o fornecedor de insumo, prevalece a lei da usura, juros de 1% ao mês. Tá? Seria basicamente esses os cuidados. Mas a cooperativa não quer renegociar, eles querem que eu pague o preço de lousa, em vez do preço que eu contratei os insumos, eu contratei lá R$90 a saca, né, na minha permuta ali dos insumos, e hoje eu vou pagar 190, mas eu não tenho para entregar, subiu o preço. Então tem que tomar alguns cuidados, mas sim, é possível renegociar, é possível fazer acordos sempre. Né? A gente tem que tomar alguns cuidados ali, mas sempre é possível com as empresas ou cooperativas. Já o banco, a instituição bancária, a instituição financeira, no caso, e também as cooperativas de crédito, os SIC da vida, né? Esses têm normas específicas para seguir, que é estabelecido pelo Conselho Monetário Nacional e legislação. Quando a gente fala em renegociação de dívidas, o produtor já está numa situação delicada e às vezes ele vai sozinho lá. É importante ele ir acompanhado de um advogado, né? Com certeza. O maior problema aqui é que ele teve uma safra frustrada e ele vai até o banco para fazer uma renegociação. Ele olha na internet, está lá, eu tenho direito, o agricultor tem direito à renegociação. E uma renegociação do crédito rural ela é muito barata. É um valor muito bom para o agricultor, que não vai pesar tanto, ele vai conseguir um fôlego realmente para crescer. Só que aí ele chega no banco e o gerente fala para ele assim, já acabou esse crédito, a gente já não consegue mais prorrogar, não tem mais esse crédito, agora eu tenho um crédito pessoal aqui para você. E aí ao invés de prorrogar a dívida,
ele cria um novo crédito, um crédito pessoal com juros 3, 4 vezes maior do que ele deveria, né, por lei, estar garantido. E esse agricultor começa a virar uma bola de neve. Aí que começa a confusão, porque, beleza, o primeiro contrato, show de bola, ainda dá para pagar. Só que aí ele precisa fazer uma nova renegociação, às vezes, no próximo. Depois da terceira renegociação, que não veio com o crédito, com o juros justo, ele acabou. Não tem mais como, é impagável. Então, assim, estar acompanhado ali de uma assessoria jurídica, de um advogado de confiança, é de extrema importância, mas eu sei que não é habitual, não é normal isso no nosso meio. Então, quando você perceber ali que, cara, tá difícil de pagar, não tô vendo luz no fim do túnel, é a hora de acender a luzinha, pegar ali o telefone, encontrar um advogado, não de confiança, tá? Não só de confiança, mas um advogado que entende disso. Porque você pega lá um amigo seu e você vai arrumar confusão. Então você vai achar alguém que trabalha com isso, que faz esse trabalho bem feito, e aí existe inúmeras possibilidades. Existe possibilidade de acordo, existe possibilidade de notificações extrajudiciais, possibilidade de ações judiciais para retirar todos os juros pagos a mais. Existem casos aí que o agricultor, o banco dizia que ele devia 4 milhões, a hora que a gente pega para fazer o cálculo, o banco que está devendo o nosso cliente. É loucura. Acontece isso? Acontece, é normal. Porque o cara fez 10 anos ali prorrogando uma dívida, colocando o outro. Porque a gente analisa os últimos 10 anos. Cara, que coisa. Então, assim, tem grandes possibilidades do agricultor não ter que perder a fazenda, não perder seus maquinários, né? Não perder seu legado, através de um advogado de confiança ali que possa fazer essas renegociações para ele de forma objetiva e clara. Um especialista no assunto. Tem que ser especialista. Eu sempre falo, você tem que fazer uma cirurgia do cérebro. Você vai lá no ortopedista para fazer, ele pode fazer. O ortopedista pode fazer a cirurgia no seu cérebro. Não, você vai contratar um médico especialista em cérebro. Então, o advogado também, ele pode fazer tudo. Mas não vai adiantar você ir lá no seu compadre. Meu compadre é gente boa, é parceiro, né? Já fez lá uma ação de banco lá 20 anos atrás, que legal. O Guilherme comentou aqui, são detalhes. Então, como a gente estuda todos os dias sobre o manual do crédito rural, é o detalhe que a gente consegue resolver, não é no bruto, na gritaria, é o detalhe, né? E todo dia o Congresso Nacional, ele divulga novas leis, né? Altera novas leis, né? Eu tenho acompanhado isso diariamente. E eu vejo como que tem alterado essa questão das leis do agronegócio, né? Eu vejo o Congresso e também vejo a má informação na internet de colegas nossos. Então, todo dia aparece como nós temos centenas de agricultores que são clientes nossos, eles mandam os prints dos colegas nossos, dos advogados. Aí tá lá, prorrogue a sua dívida para 20 anos, prorrogue a sua dívida para 30 anos. Cara, não existe uma chance, pode. Lei nova. Lei nova de prorrogação de dívida. Cara, não é lei nova, de quando que é? De 60 a lei? 67. É de 67. Sempre existiu essa questão da prorrogação, não é uma lei nova. Pode ter tido uma alteração. Uma alteração simples, mas eles fazem isso para pro agricultor. Agora tem que falar com esse cara, ele que tem minha solução. Às vezes esse cara vai tomar dinheiro seu. Não sei. A gente vai mais no lado conservador, cara. A lei é lá de 67, vamos verificar aqui como que tá seu contrato. Com calma. Não é... eu queria prorrogar para 20. Cara, eu também queria prorrogar minha dívida para 20. Mas talvez a sua vai ser para 5, para 4. Vai depender da sua capacidade de pagamento, de um estudo. Então, assim, o agricultor tem que contratar alguém que faz bem feito isso. Porque senão ele vai entrar em mais uma bola de neve. Então ele vai estar devendo o banco, o advogado, que não vai resolver nada. Então cuidado com essa situação aí. Buscar ali o nome do advogado, verificar o número de ações. É bem importante. Olha aí que interessante, pessoal. Esse é o nosso site Canal do Agro, trazendo sempre informações, sempre novidades com credibilidade. Além de jornalista formado, sou formado desde 2005 também. Sou produtor rural, doutor. Legal. Você veio de uma família muito tradicional aqui da nossa região, né? Como que é o nome do pessoal lá? Família França. Família França. Então eu sou da família França. Meu avô
da família Oliveira também Aí, ó. e da família Crem. Então, Não é do Mar Thiago, não? Nós estamos falando primo, não? Tudo primo? vai saber, às vezes tem. Então a gente gosta de fazer o agronegócio e a gente vivencia essa situação. Com relação aos contratos ainda, tem a questão dos contratos de seguro agrícola. Inclusive a gente teve um problema com uma seguradora aí, bicho, que ela deu problema para muita gente. Mas assim, faltou um pouco também de conhecimento nosso, né, de causa, porque eu queria que vocês passassem para o produtor rural, igual se acontecer alguma frustração de safra, como ocorreu em anos anteriores, o que o produtor deve fazer? Quais são as orientações que vocês podem passar aí? São algumas atitudes aí o produtor rural deve tomar sempre. Tá? A primeira delas, o cuidado com a lavoura. Não pode abandonar, não pode deixar para lá, não pode nada. Plantei, não germinou, não choveu, não foi para frente, já pega o telefone e liga para a seguradora na hora. Aciona na hora. A seguradora, não é ligar para o corretor. Imagina o corretor receber, ele tem 300 produtores lá, ligando para ele todo dia, ele tem que fazer 300 comunicados e depois ele tem que passar 300 respostas. Aí depois o produtor é quem se ferra com isso. Então comunica a seguradora, não o corretor, não para a corretora. Pega a apólice, exija a apólice. Primeira coisa, exija a apólice do corretor. Não existe um segurado não ter apólice. Primeira coisa, já pede a apólice, tem lá o telefone, liga aqui. Você pega o telefone e liga, ó, minha safra foi assim, assim, assado. Qual que é seu e-mail? Enfim. Só antes de pontuar aqui, é que quando é com o corretor, ainda tem um bom atendimento. O problema é quando você vai fazer o seguro no banco. E aí você liga para o seu gerente. Aqui que está o X da questão. Pô, o gerente vai receber quantas ligações por dia? Quantas... vou acionar. Vou acionar, deixa comigo. E não aciona. E aí a confusão fica grande. Então, quer acionar? Aciona o corretor, mas também aciona a seguradora. Fica com essa prova em mãos. É muito importante. Essa prova, ela pode ser o quê? Um e-mail, uma ligação? Geralmente, quando entra em contato por e-mail ou por telefone mesmo, fica registrado. Tem um formulário específico de comunicado. Se fizer por telefone, vão passar um número de protocolo de abertura do sinistro. Então, sempre tem registros. Eu mandei por e-mail. Para quem? Para corretora ou para seguradora? Se mandou para a seguradora precisa tratar esse e-mail. Esse endereço foi correto ou não? Conforme consta da apólice, conforme consta do formulário. Então, primeira coisa, pega o telefone e liga para a seguradora para entender como fazer. E dá um print ali, né? Pelo menos do 0800, Salva, você fez a ligação para se não conseguiu o protocolo, pelo menos foi na ligação, tal horário, uma prova. E assim, hoje com o telefone em mãos, todo telefone hoje, por mais simples que seja, ele tem uma câmera boa. É importante fazer os registros, as fotografias lá da lavoura que teve o problema? Certamente, tá? Certamente. O primeiro, falamos de contratação, né? Como contrata? A gente procura a corretora, procura a agência bancária, ou às vezes tem uma diferença muito grande entre seguro e Proagro. Daqui a pouco a gente fala sobre isso, me pergunta. Mas sobre a contratação, o cuidado é básico. Você tem que saber o que você está contratando. Você está contratando para seca, granizo, vento, para que é que você está contratando? Cobre o replantio, não cobre replantio, tem uma empresa ou cooperativa ou até mesmo um banco que é o beneficiário desse seguro. Se tiver uma frustração, esse dinheiro vai para o produtor, vai para quem vendeu os insumos, vai para o teu contrato de empréstimo, para quem vai? O contrato de custeio, para onde vai? Eu fiz um seguro. E aí perguntaram, você vai ser o beneficiário ou a cooperativa vai ser beneficiária? Tem essa questão também. Algumas vezes não perguntam. Então, primeira, o passo a passo. Cuidado na contratação, cuidado na proposta de seguro que você vai assinar. Depois, aconteceu uma frustração, aconteceu o evento, vou ter que comunicar o sinistro. Comunica a seguradora de preferência. Não pensa no corretor, porque se for atrás do corretor, imagina a cabeça do cara tendo que comunicar 200, 300 sinistros lá de uma vez e administrar isso tudo em quantos dias. Então, se você fizer isso sozinho,
imediatamente. Ou então procura um advogado, fala, ó, minha pólice é essa aqui, liga para mim, paga, sai mais barato você fazer isso. Tá? Depois, frustração da safra. Importante registrar? Sim, importante registrar. Mais importante do que isso é ter um técnico de suporte para o produtor. Quem é esse técnico? Geralmente a cooperativa tem lá o pessoal que faz visita, que vai a campo, que acompanha a lavoura, que conduz a lavoura, que recomenda ao produtor, ó, aqui você vai dosar tanto de defensivo, aqui você vai dosar tanto de adubo, o que quer que seja. Ou até mesmo o projetista, né? O agrônomo. Quantas plantas por metro? Exato. O agrônomo que fez o teu projeto de custeio. Conversa com essas pessoas. Peça para essas pessoas registrarem. Eu estive aqui no dia tal. Eu constatei a lavoura nessa situação. Tá aqui minha assinatura. Ô Kleber, e pegando um gancho aqui, posso filmar? Posso tirar foto? Vale como prova? Vai valer. Mas se você tiver esse perito, que a gente chama de perito pra gente, que tem ali o poder de assinatura, né, como engenheiro agrônomo, vai ser muito mais forte. E detalhe, não gasta praticamente nada. Às vezes é de graça, e às vezes você vai gastar ali 300, 400 conto para a pessoa ir lá e fazer esse trabalho para você. Então o agricultor fala, putz, mas daí eu vou chamar o advogado e eu vou gastar um monte, eu vou chamar um engenheiro. Cara, não gasta, é pouco dinheiro perto do que pode, o risco que vai perder ali, né? Nós estamos falando de milhões de reais, não é uma brincadeira, não é um mil com 2 contos. Então assim, tomar essa precaução é importante e não custa quase nada perto do que ele tem ali de dinheiro para recuperar. Aquele que fica envolvido ali, o quanto pode perder, o quanto ainda vai ficar devendo, como é que vai resolver isso depois. Então, às vezes sai muito mais em conta perder 20 minutos, meia hora, 1 hora que seja, pesquisando, entendendo, bons advogados ali, busca uma assessoria, liga pro técnico, liga para quem faz visita na tua fazenda, tua propriedade, quem acompanha a tua lavoura, fala, viu, eu preciso de ajuda aqui. O que eu faço? Comunica a seguradora. Não, mas você não registra para mim? Só escreve. Tá aqui, eu plantei milho, tal semente, plantei tal dia, não choveu e tá aqui as fotos. Tá resolvido, cara. É uma facilidade que ninguém... E aí? Mas aí fica dependente do corretor, vai falar com o corretor. Às vezes o pessoal não sabe. Espera o perito da chegar. seguradora vir. Então, a seguradora tem 10 peritos. Aquela região... Todo mundo, se deu problema na sua, deu em todo mundo. Não é? Olha só. E aí você fica esperando, muitos casos. Cara, e aí, eu posso colher ou não posso? Obviamente, aí depois o Guilherme pode contar um pouco melhor, mas, bicho, faz particular. Depois você cobra da seguradora. Depois o que você gastou ainda, você vai lá e cobra da seguradora. Ó, tive que fazer porque eu acionei o seguro, o perito não veio. Mas não fica esperando a coisa acontecer. Cara, já teve situações de o produtor ter que ficar esperando o perito e a roça, a produção que estava ruim, praticamente ela se perdeu aí mais 50%, 60%. Então, o produtor, ele tem essa opção, não sabia disso. Não só opção, mas um dever. Né? A pessoa precisa se proteger. Você não coloca cadeado no portão de casa, você não sai e tranca a tua porta. Então tem que tomar certos cuidados. Basicamente é a mesma coisa. Não é porque, isso aqui é minha vida, o meu plantio e tudo mais, que você vai negligenciar. É o mesmo cuidado que você tem com a tua casa, cara. Tenha com teus contratos, tenha com a tua lavoura. Pense da mesma forma. O que eu posso fazer para proteger? Eu vou contratar uma empresa de monitoramento de câmera, de segurança de rua, não sei. Mas a ideia é a mesma. Então tem que pensar em coisinhas que, quando chega o momento, tá tudo certo, organizado, para que a gente consiga fazer um trabalho melhor ainda. Porque o trabalho bom, né, já foi feito antes, o produtor já se preparou, já estava armado ali. Ele falou, olha, vou perder, alguém me ajuda aqui. Liga para um agrônomo, liga para o técnico, conversa com as pessoas. Né? E você falando do contrato, das letrinhas pequenas, me veio uma história. Na verdade, é um fato que aconteceu com um primo meu, planta ali em Santa Fé. Por vários anos ele contratou o seguro e aí não teve problema de frustração de safra, nada, pagou o seguro certinho.
tudo ok com a seguradora. A única vez que ele precisou da ajuda da seguradora para cobrir os custos de produção, aquele solo que era Tipo A, tipo 1, o tipo 3, ela falou, não, esse tipo de solo tá errado. E aí ele não recebeu, ele perdeu todo o seguro. A pergunta que eu te faço, por que ele perdeu? Seca? Seca. Seca. Digamos que ele tenha lá 40, 50 alqueires ali. Aí ele teve uma frustração de safra por seca. O que é que tem a ver o tipo de solo com a seca? Foi os 50 alqueires dele que impediu de chover na região inteira? Olha aí. Tá entendendo? Então, pelo que eu tenho acompanhado, a gente recebe muitas perguntas de produtores, de agrônomos também, técnicos agrícolas. E a questão seguro agrícola, parece que as seguradoras fazem de tudo para não ressarcir o produtor rural. Infelizmente. Eu vejo assim, a seguradora nadou de braçada durante muito tempo. Acho que o agro veio com 10, 12 anos ali, perfeito. Uma outra questão ali, uma outra fazenda tinha que acionar um seguro. E aí nós, nos últimos 4 anos, começamos a ter problemas maiores, generalizado em várias regiões do Brasil. E aí, a hora que o produtor foi acionar igual o seu primo ali de Santa Fé, eles negaram. Só que negaram não por qualquer motivo, eles acharam um jeitinho de negar, só que negar de todo mundo. Então, assim, teve seguradoras, inclusive, que por conta do tipo de solo, já havia pago um agricultor. Aí na outra safra, ela não pagou. Né? Então, assim, eles acharam jeitinhos e cada dia mais, acho que você como agricultor também, estando aí na lida com o pessoal, tá cada dia mais difícil de você contratar um seguro. Eles estão cada vez mais, vamos dizer assim, inteligentes, mas não nessa palavra, né? Porque é para prejudicar o agricultor. Então, parece que ela sabe o tanto que vai colher naquele local e justo na hora que o pessoal vai acionar o seguro, não tem o que acionar. Bateu exatamente com o que ela falou. Então, o agricultor está fazendo seguro para gastar dinheiro praticamente. Não que não tenha que fazer, tá? Não estou recomendando não fazer. Mas tá complicado, não tá fácil. E que o produtor rural, ele tem notado, assim como eu, é que as coberturas cada vez mais têm diminuído das seguradoras, infelizmente. Diminui as coberturas, aumenta o preço, final não bate, não tá batendo as contas, no final quem tá ganhando é o banco, a seguradora e o governo. E o agricultor é o único que tá trabalhando. E se endividando. Inclusive, essa seguradora que a gente teve problema, a informação que a gente tem é que ela faliu. Como é que fica essa situação agora? Bom, aí a gente vai para um outro assunto que envolve o governo e outras questões. Quando a seguradora começa as atividades dela, ela precisa garantir uma caução. É como se ela dissesse assim para a SUSEP, né? Eu posso assumir riscos até 1 bilhão. Então eu estou calçando 1 bilhão. Por quê? Se acontecer alguma coisa com ela, tá lá esse 1 bilhão para cobrir os riscos de todo mundo que contratou com ela. Então isso vai aumentando. Esse capital garantido ou integralizado, a gente pode chamar. Não vou dar nomes, mas uma das maiores ali tinha um ano e meio atrás, tinha ali coisa de 38 bilhões. Foi com essa, eu acho, que a gente teve problema. 38, 48 bilhões. Minha memória não tá das melhores, mas era mais ou menos isso que ela tinha garantido para a SUSEP, até 38 bilhões ou 48 bilhões. Se acontecer alguma coisa com a minha empresa, a gente quebrar agora, tá garantido esse dinheiro para os riscos que nós assumimos aqui, todas as nossas apólices. Isso é fiscalizado, né? Tá, mas e aí como que fica a situação que eles estão dizendo que faliu? Como que o produtor, como o Kleber no caso, Eu vou ser ressarcido? vai será? ser ressarcido? Porque ainda não saiu nada. Provavelmente sim. Sim, porque a SUSEP fiscaliza isso, ela acaba administrando, tem muita lei específica, tem muita portaria, tem muito regulamento, muita regulação para esse assunto. Então é um pouco difícil, eu não vou ser
presunçoso e nem precipitado de falar sobre esse assunto, porque acho que é um pouco irrelevante a situação da administração disso. Mas sim, a resposta, sim. Maioria dos segurados, porque a gente está falando do produtor, mas a seguradora não contrata só com a produtora, ela contrata com a construtora, ela contrata com tudo quanto é tipo de serviço, até a tua casa você contrata lá um seguro contra furto, contra alagamento, incêndio no apartamento, por aí vai. Então não é só isso. Então a maioria, sim, vai receber. Se alguém comunicar o sinistro, se acontecer alguma coisa, as ações judiciais, todas, dificilmente não recebe das ações judiciais. Na sequência eu quero entrar naquele assunto das invasões, do MST, da questão dos índios ali em Guaíra também, mas para a gente fechar essa questão do seguro agrícola, você falou para mim que existe uma diferença entre o seguro e o Proagro. Exatamente. Seguro é seguro, você contrata com a seguradora. Então existe a empresa específica que ela vai dizer para você, para o produtor, para qualquer pessoa, eu assumo o risco em cima disso aqui. Se você bater o teu carro, eu assumo a responsabilidade de pagar. Né? Se o teu apartamento pegar fogo, eu assumo a responsabilidade de pagar. A mesma coisa com a roça, a mesma coisa com a lavoura. Se você não produzir, eu assumo o risco de pagar. Mas as minhas condições são essas aqui. Então, pensando nisso, existe a diferença com o Proagro. Proagro funciona como um seguro prestamista, que se eu não conseguir pagar o meu custeio, porque ele é contratado junto do contrato de custeio, tá? Então, vou começar de novo. Em relação ao Proagro, a diferença que tem seguro e Proagro o Proagro você contrata junto do teu crédito de custeio, no mesmo momento. Ele funciona como se fosse um seguro prestamista. O que é um seguro prestamista? Você contrata um financiamento, aí tem lá uma cláusulazinha, um valor lá de seguro. Você financiou o carro, R$50 mil. Aí tem o seguro, R$1.600. Pô, mas que seguro que é esse? Se você falecer, o seguro vai pagar o teu financiamento para os filhos, para a esposa, ficar com aquele carro quitado. A mesma coisa para apartamento, imóvel, por aí vai. Então, o Proagro, ele está regulado por lei, tem regra específica, está previsto também na norma, tá? O Manual de Crédito Rural e tudo mais. O Conselho Monetário Nacional estabelece o quanto vai custar, quanto que ele vai pagar em Proagro mais, né? Que é a garantia de renda para o pequeno produtor, né? Que envolve mais aí o Pronaf. Mas aí o Proagro, ele tem essa diferença, ele funciona como prestamista. Então, se o produtor, por vários motivos, estão todos previstos, não consegue pagar aquele contrato de custeio, o Proagro vai dizer assim para o banco, não precisa cobrar o produtor rural, porque nós vamos cobrir com o fundo do Proagro. Entende? Mas só para contextualizar, casos que aparecem no nosso escritório lá, o Guilherme pode comentar mais, Proagro, Pronamp. Então você foi. A terra está no nome do pai. Aí a esposa que vai lá fazer a compra e coloca no seu CPF. Ou o filho vai lá fazer a compra e coloca no CPF dele. Porque é um familiar, pequeno, produtor, então vai fazendo. Quando você vai acionar o Proagro, você tem que mandar as notas fiscais dos custos que você teve. E aí não está no nome da pessoa que contratou. E eles têm negado. Mas isso aí é ilegal. Né? Então está no âmbito familiar. Então a gente consegue sim provar que ele deveria receber esse valor, essa indenização. Então tem que tomar muito cuidado de tomar uma negativa e aceitar. E aqui eu não coloco nenhum juízo de valor de que eles estão sacaneando. Às vezes é um sistema, o cara bate o CPF, você fala, tá errado o CPF, não é o mesmo. Por que eu vou pagar? Não faz sentido. Então você tem que ter uma explicação. Quem dá essa explicação são advogados especialistas no assunto que vai lá, mostra a cadeia contratual, mostra que aquele dinheiro, aquele produto foi pego naquele CPF por um motivo XYZ, e aí a gente consegue reverter e fazer com que o Proagro pague o produtor rural. Tá certo, então. Assim a gente fecha esse assunto aqui sobre seguros, sobre Proagro.
Agora vamos falar sobre a questão das invasões do MST. Essa é confusão, hein? Esse é problema. Essa aqui tem até medo de chegar lá embaixo, tem os produtores rurais aí, então vem aqui embaixo, se os caras me pegar eu, nós vamos dar um cacete neles. Mas é uma situação que, infelizmente, nesse governo, no governo anterior, elas haviam cessado, diminuído bastante, até pela política do governo anterior, de propriedade rural, dessa questão toda que a gente já sabe, né? Se o produtor rural tiver lá a sua propriedade invadida, quais os caminhos que ele deve tomar? Bom, é assunto bastante complexo, delicado. Dificilmente acontece dessa forma, né? Geralmente as ocupações ali, elas têm concessões feitas pelo INCRA, aí existe a questão da disputa de terra. Essa terra, ela nasceu ilegal, então ela vem passando de pai para filho, neto e tal, e lá na raiz ela é ilegal. Então aí existe uma disputa, existem outras coisas envolvidas. Mas, digamos, nós aqui, 5 quilômetros aqui, não tem nada que envolva o Estado, não tem nada que envolva o governo, nunca teve, isso foi resolvido já há 60 anos, quando passaram aqui medindo gleba, né, separando a coisa toda. Então tá tudo certo. Dificilmente alguém vai chegar ali e vai te incomodar. Dificilmente. Agora, quando existem outras questões envolvidas, quando já tem lá um monte de coisa, o INCRA não reconhece como de ninguém. Não existe nada mas está lá passando de pai para filho e tal, esse corre algum risco. Do contrário, dificilmente. Nós aqui, na nossa região, eu digo, Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, dificilmente acontece. Acontece um pouco mais nas terras mais ao norte, né? Porque ali tinha muita terra de governo, muita terra devoluta, então terra indígena. Então esse conflito pode acontecer muito mais ao norte. Para a nossa região, mais difícil. Não que não possa, mas dificilmente alguém vai te incomodar. E precisa fazer tem até houve um dia, a gente estava fazendo um bate-papo lá com a nossa equipe, aí o produtor mandou uma pergunta: se alguém invadir a minha propriedade, eu posso meter bala no caboclo? Eu falei, rapaz, calma, não é assim. A gente precisa entender o que é uma invasão, com a intenção de ficar ali, construir, plantar, mexer ali, passei a cerca, ó, esse pedaço é meu. Isso é uma invasão. A pessoa está passando, ela errou o caminho, chegou ali por acidente, tá buscando outra coisa. Cara, não é assim que funciona, calma. Posso meter bala? Não, tá maluco. Mas sim, o produtor, assim como qualquer outra pessoa, tem o direito de exercer a legítima defesa da propriedade, da posse e da vida, né? Então, acontece, mas para a nossa região é um pouco difícil, tá? Ô Kleber, lá em Antônio João tem uma curiosidade que o MST ele não chegou a invadir nenhuma terra ainda, acredito que eles estão lá. Nós estamos comunicando todos os órgãos judiciais, mais de 10 medidas nós tomamos para retirar o pessoal de lá. E eles ficaram na rodovia, na margem da rodovia. Antônio João fica onde? Antônio João MS, perto de Ponta Porã. Perto de Ponta Porã. Aí o que acontece ali? Então ele ficou na rodovia, era um acampamento muito grande, acabou pegando-se 4 fazendas e a gente virou advogado desses fazendeiros, esses agricultores. E um deles falou, bicho, eu tô com medo, porque todo dia eu pego esse carreador, se o cara pega e entra na minha caminhonete, pode me matar, pode fazer alguma coisa com meus filhos. E ele queria ter o porte de arma, ele já tem a posse, porque ele é CAC, ele queria ter o porte de arma e a gente foi discutir isso para conseguir. Tivemos as negativas, então no âmbito judicial ainda não deu certo. Mas, curiosidade, o agricultor ele não pode ter arma. Ele não pode ter o porte da arma. Então, ele não pode defender a sua vida, a sua caminhonete, a sua fazenda. Tava todo mundo achando que eles iam invadir essas fazendas. E aí, uma hora ou outra ali, tem uma terra do exército do lado da fazenda desse pessoal. E aí o líder lá da MST falou, não, a gente não quer a fazenda de vocês, a gente quer entrar na terra do governo, do exército. No mesmo dia que foi falado isso, então apareceu lá 250 soldados, tanque de guerra,
e tudo que podia imaginar para defender a posse do governo. Aí eu vejo assim, é contraditório demais, é uma sacanagem com o agricultor. O agricultor não pode ter uma arma para defender sua própria vida. Agora, quando é do governo, então não. Agora nós vamos colocar todos os tanques de guerra disponíveis para isso. Defender. Então a terra de vocês, do particular, pode pegar. Né? Agora a nossa aqui que tem um monte que tá parada, que não tem produção nenhuma, aquela lá não pode mexer. É uma incongruência assim que eu desanimo, né? Então a gente vai, tenta, explica para juiz e às vezes os juízes também não estão do lado do agricultor nesse sentido de porte, mas tá difícil viver no mundo de hoje, né? Parece que é o poste mijando no cachorro hoje em dia que a gente fala. E ainda nessa questão das invasões, a gente tem uma situação muito delicada aqui no estado do Paraná desde janeiro. Tem a questão dos indígenas que reivindicam áreas ali no município de Guaíra, município de Terra Roxa. Recentemente teve mais uma situação de violência, um trator que foi praticamente destruído, o agricultor ele foi ferido, né? Apedrejado, flechas e tal, né? Como que fica essa situação dessa questão indígena? Um pouco mais delicada? Muito mais delicada, na verdade. Aí a gente vai envolver muito mais delicado, na verdade. Porque aí a gente vai envolver a União, né, FUNAI, Ministério Público Federal, tudo quanto é tipo de instituição indígena, direcionado e tal. Cara, provavelmente exista um conflito histórico ali para chegar nesse momento de reivindicarem as terras. Admito, não acompanhei o caso especificamente, só tomei conhecimento pela mídia de maneira bem superficial, aquele ouvi dizer, mas sobre o assunto, o produtor, como já disse, assim como todo mundo, temos direito de exercer a legítima defesa da posse, da propriedade e da vida. Então, num caso, o produtor rural, naquele momento, poderia fazer o que fosse necessário para preservar a própria vida, né? E também a posse e a propriedade desse trator apedrejado, perfurado, queimado, não sei, o que era possível e razoável de ser feito. Mas a gente consegue imaginar a situação diante ali de uma multidão, um monte de gente, difícil de se controlar, difícil de se conter. Mas depois do acontecido, espero que essa pessoa, produtor, funcionário, não sei, às vezes até trabalhador, né, assim como todos nós, espero que esteja bem, mas depois disso, registre a ocorrência para as autoridades, leve o caso para o Ministério, procure só ouvir e consultar um advogado para saber o que fazer, mas inicialmente faça as denúncias contra as pessoas, porque é difícil de identificar um ou vários, mas registra isso, leva isso a conhecimento, protocola a reclamação junto, né, dos autos aí, provavelmente exista um processo de reivindicação dessas terras. Então, isso precisa constar daquilo lá, e essas pessoas precisam ser responsabilizadas. E assim, temos que entender que a legítima defesa ela deve ser realizada na hora do fato. Não adianta agora esse produtor, uma semana, um mês depois, pegar ali sua artilharia, seus compadres, seu pessoal e ir lá fazer um ato de vingança. Sem juízo de valor, estou falando no ordenamento jurídico, não pode fazer isso, porque senão ele vai arrumar mais confusão do que os próprios indígenas fez com ele. Então, mas o Guilherme comentou sobre o momento histórico daquela terra. Ele comentou também sobre aquela terra não estar registrada no INCRA, ou não ter algum registro, e a gente pega ali terras que são griladas, terras que são... a pessoa tomou posse e vai passando de pai para filho, mas ela não tem uma identidade. É tomar o cuidado de estar numa terra que está tudo registrado. Acho que esse seria o X da questão, porque vou comprar uma terra, ela está muito mais barata, mas ela não está com a documentação muito perfeitinha.
Todo mundo já sabe qual que é essa terra. Então é aquele risco que você vai correr. Pô, vou decidir tomar esse risco? Se for muito bom o negócio, valer a pena, tome-se o risco, mas sabendo que... Então, o X da questão tá aqui. Acho que o que todo mundo tem que entender é, pô, tô aqui no Paraná, né? A nossa terra ali tá em Floriano. Tá tudo redondinho, não tem uma vírgula. Pode ser que o MST entre lá? Cara, pode ser, não vamos, mas não é o normal. Não é o que acontece. Então, se precaver antes de comprar uma terra, de ter uma assessoria jurídica para fazer essa análise toda da cadeia dessa terra e comprar terras boas. E se não for comprar, saiba que vai estar correndo risco de tomar uma flechada aí. E você falando trazendo esse assunto à tona, me veio à memória o caso de um conhecido meu também, um amigo. Ele comprou uma terra um pouco mais barata lá no Mato Grosso, mas isso há muitos anos. Tinha 4 escrituras essa propriedade. Isso é muito comum? Lá para cima ter esse tipo de... Muito comum. Muito comum mesmo. Na verdade é um golpe, a gente pode chamar, né? Exato. 4 vezes, né? Como eu disse, provavelmente seja ou foi terra do governo. Pode ser que o governo tenha feito uma concessão, ou não. Se não fez, alguém foi lá e documentou essa terra. Mas não... Para o governo não existe, o governo ainda é dele. E aí o tempo vai passando e pode chegar a hora de começar a circular essas escrituras e passa de mão em mão, transfere de um para outro. Em algum momento ela vai se normalizar. Ou pode chegar um momento que alguém vai reivindicar. Como você deu exemplo, Kleber, o pessoal de Guaíra. Nós não sabemos exatamente o que é, quanto é até aqui que a gente reivindica. Daqui para cá é meu. Mas onde é que está isso? Quem foi que falou? Está escrito onde? Alguém reconhece? Está no documento? Onde que está esse documento? Foi registrado por quem? Que dia? Que ano? Tem clientes nossos que tem documento, por exemplo, da margem. Faz cerca com os Lençóis Maranhenses. Tem documento. Tá tudo certo. Lá no Pará, no Maranhão. No Maranhão. Ô Kleber, mas a situação ali de tomar um golpe, né? Antigamente era muito fácil tomar esses golpes, porque nós não tínhamos internet, nós não tínhamos registros online, o cartório de lá do Pará, até chegar essa informação em Maringá demorou 3 meses, né? Hoje é tudo com registro online, escrituras. Tudo informatizado. Tudo informatizado. Diminuiu a chance disso acontecer. Não quer dizer que os golpistas não são bons o suficiente para dar golpe nas pessoas. Então, ter ali alguém ao seu lado para estudar realmente, verificar. Cara, eu sempre falo, é tão barato você fazer uma análise antes. Quando eu penso assim, o corretor, meu pai é corretor de imóveis também, vende fazenda, compra fazenda, enfim. Eles, quando vai vender, eles estão na ânsia de vender, de ganhar o dinheiro. E não estão errados, pô. Eu vou ficar procurando ali, já tá quase certo. Vai que eu acho um pepininho pra melar o negócio, né? Então, todo mundo que tá comprando, que tá vendendo, o corretor, tá todo mundo ganhando dinheiro ali na transação. Tá todo mundo eufórico. Vamos fazer a coisa acontecer. Tem que ter um cara chato do lado. Vai ter que ter um advogado chato do lado para falar, deixa eu analisar, vamos com calma, deixa eu verificar quem que foram os antigos proprietários. Vamos verificar se esses antigos proprietários não estão com execuções fiscais, execuções bancárias, porque pode ser que numa confusão ali, numa execução, o juiz fala, olha, esse bem aqui não deveria ter sido transferido, esse bem aqui deveria ser de garantia. E aí, cara, até você provar que você está de boa fé, a confusão já ficou gigante, já demorou 10 anos. Então, vale a pena estar bem assessorado, vale a pena. E a gente trazendo à tona essa questão propriedade rural, a gente tem a nossa região aqui, noroeste, norte do Paraná, parte dela, que foi colonizada pela Companhia Melhoramentos. Mas chegaram até a gente no programa nosso na TV, no programa Agroband, no canal também, algumas situações de propriedades que as medidas comercializadas lá atrás, na década de 40, pela própria companhia, tem algumas divergências.
geralmente faltando um pouquinho. Ou às vezes essa terra está na outra propriedade do lado. Então existiram alguns erros. Não sei se foram erros, como é que a gente pode chamar isso, né? Mas teve isso. Tem como reverter isso ou não? Como é que vocês... Tem. Alguns casos aconteceram sim. Não muitos, mas aconteceram São sim. poucos, né? Por conta da imprecisão dos equipamentos da época. Olha aí. Tá? Isso aconteceu sim. E também por movimentação do terreno. Não é muito. Eu digo, sei lá, o curso de um rio ele se altera com o tempo. Não é o mesmo curso de rio da década de 40, não é hoje. Ele perde margem e deposita a margem em outro lugar. Então ele ganha aqui e ele perde lá na frente, e isso vai acontecendo com o tempo. Mas formas de resolver. Como resolver isso? Procura, contrata um agrimensor, eu acho que já mudaram o nome. Mas o agrimensor mesmo. Agrimensor, se não me engano mudaram o nome, não é mais agrimensor que fala. Mas precisa contratar uma empresa especializada para fazer a medição, aferir adequadamente essa área, pontuar, fazer o georreferenciamento dessa área, montar um croquis e comparar com aquilo que foi transcrito inicialmente e verificar, tá certo, então tá faltando. Na verdade, você invadiu o teu vizinho, cara, vamos recuar isso aqui. Vamos ver o que ele fala. Faz muito tempo que você está aqui, vamos conversar com ele, resolver. Bom senso. Bom senso. Bom senso, razoabilidade cabe muito. Mas para resolver o documento, basta conferir se tiver algum problema, se alguém se manifesta, fala, você passou pro meu lado. Chama um agrimensor ali, vamos fazer esse georreferenciamento, fazer o desenho desse croquis, mapear essa área, entender e verificar, realmente, o equipamento da época, ele marcava 4 casas, 2 casas decimais, hoje marca 16. Então a precisão é muito maior. Então dá alguma diferença. Hoje a gente tem uma tecnologia muito mais avançada, como você citou, sinais GPS. Agora imagina antigamente, né? A picada do mato, fazer a picada naquele equipamento. O pessoal era muito bom ainda, né? Vamos ser sincero? Não, vamos ser sinceros. Lá em 40 não tinha o carro, não tinha caminhão, não tinha quase nada. O cara foi lá e conseguiu fazer o desenho. Tem que dar um parabéns pro engenheiro. Meu pai comprou um sítio em Astorga, ali em Tupinambá. E a gente teve que fazer uma picada no meio do colonião, bicho, pra tirar a medida. Isso em 98. Até hoje eu lembro disso. Cara, sofrido. Que situação sofrida. Mas deu certo, graças a Deus, né? Legal. Tá certo, então. Esse é o nosso canal do Agro, trazendo as informações do agronegócio para você. Hoje estou com o Alcides Martinhago e o Guilherme Oliveira, eles que são da Martinhago Advocacia. Além dessas questões que a gente abordou aqui, uma outra situação que o produtor rural às vezes tem muita dificuldade é a questão da aposentadoria. Vocês pegam casos assim também? O que vocês podem trazer pra gente? Quando eu comentei ali a parte do nosso escritório, ser um escritório completo hoje, né? Chama-se Full Service, nome chique lá, mas é um escritório completo. Nós temos o advogado previdenciário, doutor Eloá, justamente que ela faz esse tipo de trabalho para o agricultor, para a esposa do agricultor, para todos os seus colaboradores que trabalharam lá em tempos. Então, é muito possível você conseguir se aposentar. O agricultor que tem comprovante de matrícula de terra fica muito mais fácil ainda, né? Pegando hoje com as matrículas online. Então, se você tem o sonho de se aposentar, tem até um cliente nosso, ele deve ter ali, pelo menos de propriedade, de uns 220 milhões hoje avaliado, né? E o sonho dele é se aposentar, você acredita? Eu falei, cara, eu achei que ele tava brincando. As 4 vezes que a gente foi lá na fazenda, ele falou que tinha um sonho de... Eu falei, mas bicho, mas daí não dá, eu acho que já tá aposentado, né? Se parar, já parou. Não, aí ele falou, não, eu quero aposentar no INSS, porque eu acho que eu é justo eu aposentar no INSS. Eu acho que... Eu falei, vamos aposentar você então, meu irmão, vamos fazer. Ele falou, o dinheiro que eu pegar, eu vou doar. Mas eu queria aposentar, porque eu queria falar pro povo que eu sou aposentado. Eu falei, que gostoso, né? Então, assim, se você tem a vontade de aposentar ali, e você trabalhou na roça durante toda a sua vida, existe
formas e é bem tranquilo, né? Não é tranquilo quando o cara tá mentindo pro governo, né? Pô, o cara nasceu lá no sítio, foi pra cidade, aí não trabalhou com carteira assinada, depois quer achar um jeitinho de falar, trabalhei 12 anos no rural. Aí é mais confusão. Então, a pessoa tem que ter as notas, tem que ter tudo certinho. Lá atrás, você não tinha que ter, não seria as notas, seriam os contratos, por esse contrato de gaveta, por essa matrícula, escrituras, tudo que você tiver de documento de provar que sua família possuía terra. Então, a sua família possui a terra, logo é bem possível que você trabalhou naquela terra. Testemunhas, ajudam. Ter vizinhos. Mas aí cada caso um caso, vai atrás de advogados. Aqui eu falo, não precisa nem precisa ir atrás de um advogado do agro para resolver isso. Não, o previdenciarista ele vai dar conta de resolver para você. Tem 45, será que eu consigo aposentar ou não? Paz. Acho que ainda não. Ainda não. Tá muito novo aí, não tá não? Dá pra queimar um pouco. Queimar não, pô. Tem pneu ainda, tem pneu aí. Tá muito bonito aí pra falar que ficou no sol 40 anos trabalhando, tá? Dá pra rodar mal um pouquinho esse pneu. Tá certo, então. Tem mais alguma coisa que vocês gostariam de trazer pra gente aqui? Eu queria falar pro pessoal o seguinte, ô Kleber. Teve problema com... Se sentiu, não é nem teve o problema. Cara, eu acho que o banco tá me passando a perna, a cooperativa tá me passando a perna, a seguradora tá me passando a perna. Tô com medo do MST, fiz uma cagada ali, eu acho que vai respingar. Tô comprando um imóvel. Tô comprando um imóvel, tô vendendo um imóvel. Cara, vai atrás de... Tô repartindo herança. Exatamente. Vai atrás, bicho, não faz é bobeira, velho. Machismo. As pessoas têm que entender que hoje tem muito advogado no Brasil. Há 20 anos atrás, sendo advogado, o advogado tirava seu rim, pegava 30% da sua propriedade, né? Então, porque o cara era... Mas hoje tem muita concorrência. Então, pode ir atrás de um advogado, mas vai no especialista. Não vai pagar mais caro por ser especialista. É especialista porque ele é especialista só, não é que ele vai te cobrar mais. Ele se especializou naquilo. Se especializou naquilo, não é que fica mais caro aquilo. E faz tudo com segurança, bicho. Vale a pena. Deu um sentimentinho ali, vai atrás. Ou paga uma assessoria mensal ali, não vai gastar R$3.000, R$4.000 por mês, perto de um faturamento mais barato do que um peão. Você vai ter lá 5, 6, 7 advogados disponíveis para você para tirar dúvida o tempo todo. Então esse é meu comunicado que eu falo para as pessoas. Bicho, vale a pena, tá barato demais, moço. Frente aos benefícios, aquilo que... 220 milhões de propriedade versus 4 mil por mês, é caro? Pelo amor de Deus, moço. Aí vai perder uma bobeira ali, você cai num golpe e cai mesmo. Esse agricultor aí, ele tava comprando uma propriedade, tava vendendo a propriedade dele, aí a pessoa não pediu desconto, ele falou assim, quero 80 milhões de reais, a pessoa falou, eu compro por 80 milhões de reais, e aí, só que ele falou, eu quero pagar em joia. Aí ele olhou pra mim e perguntou, e aí, cara, qual que é a chance? Não tem, alguma coisa tá errada, vamos ver, né, vamos analisar, tá errado, não pediu desconto? Não pediu, quer pagar em joia, da onde que tá a procedência dessa joia? Não sei. Né? Ele falou que não tem muito procedência. De onde que é? Lá de Ponta Porã. Falei, então vamos analisar. Aí o Guilherme entrou em contato, que a gente tem contato com a Federal. Não era para falar isso, né? Não, no Federal pode ser Receita Federal, Polícia Federal, deixa eles descobrir lá, se matarem. Fizemos um levantamento. Fala. Aí o doutor Guilherme fez um levantamento, né, desse possível comprador. E ele já estava na mira, né, das autoridades, só esperando uma falha ali na Matrix para poder prender ele. Talvez seria nosso agricultor, que teria passado a posse, que ele ficaria 10, 15, 20 anos para conseguir reaver. Então, um detalhe, uma ligação resolveu o problema dele. Uma ligação de 32 segundos praticamente, um WhatsApp, ele não caiu numa bobeira. Pessoal, gostaria de agradecer o Alcides Martinhago, agradecer o Guilherme Oliveira. Que bate-papo gostoso. Queria convidar vocês para uma outra oportunidade. Tem muitos assuntos mais para a gente tratar aqui no canal do Agro. Tem contratos de arrendamento.
queria explorar mais esse assunto sobre aposentadoria, sobre seguro agrícola. Eu queria que o pessoal mandasse as dúvidas deles ali no Isso. canal. E aí você vai passando pra gente e a gente faz um novo podcast respondendo essas dúvidas. Quer deixar o telefone aí de vocês? Aí o pessoal já manda direto? Ou quer deixar pra mim? Eu prefiro que vá no canal de vocês ali pra gente interagir com o pessoal, vai ser mais legal, tá bom? Tá certo então. Agradeço vocês mais uma vez, tá bom? E em breve a gente tá aqui de novo. Tamo junto. É isso aí, pessoal. Esse foi mais um Canal do Agro aqui pelo nosso site. Convido você a acessar www.canaldoagro.com. Tem também as nossas redes sociais no Facebook, Canal do Agro Oficial. São quase 170 mil seguidores. Olha só, em média aí por mês, de 3 a 5 milhões de pessoas acompanhando a gente todos os meses, tá bom? Então, se você tem alguma pergunta, algum questionamento, alguma dúvida a fazer aí sobre direito do agronegócio, manda pra gente. O e-mail é jornalismo@canaldoagro.com, repetindo, jornalismo@canaldoagro.com, e tem o telefone. Eu vou pedir pro Francisco colocar na tela aqui, é o 44998241858. Beleza, pessoal? Vou ficando por aqui. Grande abraço a todos. Fiquem todos com Deus. Tchau, tchau.